Gente, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Desculpa aí a demora, porque eu acabei de largar, eu acabei de chegar, só fui o tempo aqui de comer um negocinho. Até o banho tive que vender para poder dar tempo aqui. Daí eu só vou tomar banho depois. Se lavar as mãos, passar álcool, jogar esses negócios, esses brebotos, tomei um banho de álcool assim, ó. Bebe. Faz parte, né, minha amiga? Alguém tem que trabalhar nessa vida, né? Eita, Deus. Aí, mas a gente vai começar o nosso. Eu queria então que você pudesse fechar um pouquinho o seu olho e nós pudéssemos começar essa dizendo uma palavra que ela tem chamado muito minha atenção. Eis-me aqui, Senhor. E então, mais uma vez, hoje nós vamos escutar essa palavra tão. Ela é muito forte. Eis-me aqui, Senhor. E o que eu quero dizer a vocês, esse estudo ele tem gerado um fruto muito grande. Ele tem gerado uma descoberta tão nova, até mesmo pessoal mesmo, em mudança de vida, entre outras coisas. E você possa repetir comigo assim: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Todo mundo possa repetir, repita aí: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Então, que nessa noite você possa pedir que o Espírito Santo desça sobre a sua vida, você possa louvar ao Senhor também, bendizer, adorar pelo dom da vida, por mais um dia poder estar acordado, mais um dia poder contemplar as graças pelas dificuldades, as tribulações que nós temos passado. Então, agradeça ao Senhor, bendiga ao Senhor a todo tempo, a todo instante. Essa noite nós possamos ter outra experiência com o Senhor, mais uma. E hoje o estudo de hoje ele vem mexer realmente conosco. Então você possa dizer mais uma vez: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Senhor, eis-me aqui, Senhor. E reza comigo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é comigo. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, minha gente. Amém. Nesta noite, eu queria que você pudesse pegar seu caderninho aí, as suas anotações, e primeiramente você pudesse pegar a sua Bíblia. A gente vai estudar hoje o capítulo 9. Hoje a minha pareia era boy. É boy, na verdade, né? Infelizmente, hoje ele não pôde estar conosco essa noite, porque ele teve um encontro lá do grupo de oração que ele participa. Mas a gente estudou junto, a gente preparou o estudo tudo junto, fizemos tudo lá junto, nós estudamos 2 dias, e a gente estudava tarde, viu? A gente estudava de 8, mais ou menos de 8 horas da noite a quase até 11 horas da meia-noite. Então a gente fez um estudo muito gratificante, né? A gente conversou bastante, rezou junto. Eu estava tocando até agora, não sei onde eu botei. Então eu queria que você pudesse pegar aí Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós vamos fazer por partes, viu? Nós vamos dividir esse estudo em 3 partes. Tá certo? Nós primeiro iremos estudar a vocação de Paulo. E depois pode já botar o primeiro lá, um negocinho já de baixo. Deixa a minha secretária aqui mostrar isso. Estou saindo do bagulho, meu irmão. Pronto. Todo mundo tá enxergando aí? Cadê? Deixa eu ver aqui. Olha, tá bonito. Tá bonito, Jesus. Então, vamos lá, gente. A vocação de Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Vai começar do versículo 1 ao 25, tá certo? Depois nós vamos ver do 26 ao 30 e depois de 31 ao 43, tá certo? Enquanto isso, Saulo só respirava as ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhes cartas a seguir na sinagoga de Damasco.
com o fim de levar preso a Jerusalém todos os homens e mulheres que achasse seguindo a essa doutrina. Durante a viagem, estando perto de Damasco, subitamente cercou uma luz resplandecente vinda do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: Quem és, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro de recalcitrar contra o arguilhão. Então, trêmulo e atônito, disse ele: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe-se o Senhor: Levanta-te, entra a cidade, e aí te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam enchiam-se de espanto, pois ouviam perfeitamente a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo, porém, os olhos, e não via nada. Tomaram pela mão e introduziram a cidade de Damasco, onde esteve 3 dias sem ver e nem beber. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor, numa visão, lhe disse: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. O Senhor lhe ordenou: Levanta-te e vai à rua direita e pergunta em casa de Judas, chamado Saulo. Ele está orando. Este, numa visão, um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para recobrar as vistas. Ananias respondeu: Senhor, muitos já me falaram deste homem. Quantos males aos teus fiéis em Jerusalém? Eis aqui, ele tem poder dos príncipes dos sacerdotes a prender todos aqueles que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido, para o meu nome diante das nações dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer pelo meu nome. Ananias foi na casa, impondo-lhe as mãos, e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vistas e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, caíram os olhos de Saulo, umas como que escamas, recuperou a vista e levantou-se e foi batizado. Depois tomou alimento e sentiu-se fortalecido. Demorou-se por alguns dias os discípulos que achavam em Damasco. Imediatamente começou a proclamar pelas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os ouvintes, pasmo, diziam: Este não é aquele que perseguia Jerusalém, os que invocavam o nome de Jesus? Não veio cá só para levá-los, presos aos sumos sacerdotes? Saulo, porém, sentia crescer o seu poder e confundiu os judeus em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos alguns dias, os judeus deliberaram em conselho a matá-lo. Essas intenções chegaram ao conhecimento de Saulo. Guardavam eles as portas de dia e de noite para matá-lo. Mas os discípulos, tomando de noite, fizeram crescer pela muralha, fizeram descer pela muralha dentro de um cesto. Minha gente, eu vou contar, a Raca vai passar aqui, nós vamos contar um pouquinho da história. Quem é Saulo? Que, na verdade, pula para o outro, depois nós volta para isso. Cadê? Não vou botar essa história de Saulo, não? Não, não pediu, não. Ah, então deixa para lá. Volto lá na imagem de novo lá. Me atrapalhou. Gente, olha, para quem não conhece, nem sabe quem é Saulo, Saulo é Paulo. Que quer dizer, o significado do nome Paulo é chamado de menor. O significado dele é menor. A menor das criaturas. E Saulo, ele é da tribo de Benjamim. A sua família, das 12 tribos, ele nasceu na tribo de Benjamim. E ele era um hebreu muito fiel. A sua família era uma família muito, muito respeitada pelo povo romano,
porque eles tinham um comércio que gerava muito dinheiro ao Império Romano. Então, o comércio da família de Saulo era muito influente. Então, gerava uma influência muito grande. Então, da tamanha influência que a família de Saulo tinha sobre o comércio da cidade, sobre o comércio do Império Romano, ele ganhou o título de cidadão romano. Então, ele ganhou autoridade. Ele se tornou uma pessoa poderosa, uma pessoa que tinha poder para fazer aquilo que fosse proposto. E a sua educação religiosa foi justamente a educação da lei de Moisés. E Saulo seguia, era fiel às leis de Moisés. Por isso que aqui, por isso que logo no início diz: Saulo só respirava a ameaça e a morte contra os discípulos do Senhor. Porque para os judeus, Jesus Cristo era uma coisa abominável, era coisa que era contra aquilo que Moisés falava, era contra aquilo que as leis da lei dos judeus permitiam. Era como se tivesse querendo tomar de conta a história dos judeus, mudar a história daquilo que eles cresceram vivendo, aquilo que eles cresceram na sua vida, né? Então, por isso que ele só respirava ameaça, porque aquilo era uma coisa que ameaçava a sua doutrina, ameaçava a sua maneira de como ele foi criado, de como ele foi doutrinado. E ele seguia muito aquilo que o sacerdote Gamaliel, ele era uma pessoa, Gamaliel era uma pessoa muito boa, que a gente já estudou já mais um pouquinho para trás. Ele tinha visão e tinha um respeito por aquilo que Jesus Cristo tem feito, tem realizado. Mas só que como eles eram fielmente aos judeus, à lei de Moisés, eles estão essa nova mania, essa nova seita, uma coisa assim, esse novo respirar, para eles era uma ameaça. E Saulo, por ser justamente ser tão influente, ele se predispôs a matar um por um. Mas é que é uma diferença aonde Jesus viu a graça neste homem. Viu o quanto ele poderia ser usado pela tamanha da sua audácia, pelo tamanho da sua coragem e do seu desejo de seguir fielmente. Então, ele até aqui, como diz aqui terminando o versículo 1, ele apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes. Ele pediu cartas nas sinagogas de Damasco para levar presos todos aqueles que falavam em nome de Jesus. Então, o que é mais interessante, e mais para frente nós iremos ver, nós iremos mostrar quando Paulo cai, vem aquela luz e ele fica cego, ele cai prostrado ao chão. E é tão interessante que quando o próprio Jesus falou com Saulo, imediatamente essa voz de Jesus impactou o coração dele. Que ele já respondeu de outra maneira. Se você perceber, ele poderia ser, quem é? Ele poderia ter falado, quem é? Como está aqui já, vocês vão ver, né? A genuína conversão é resultado da graça de Deus. Saulo, por que você me persegue? E Saulo pergunta, quem tu, Senhor? Então, como já gerou esse impacto, já gerou essa mudança na vida dele, ele já começou a entender que não era qualquer pessoa que estava falando com ele. Então, ele já tratou, já reconheceu quem era o próprio Deus que estava falando, o próprio Jesus falando com ele. É como se ele já soubesse quem estava falando com ele, mas só por ironia do destino, quem é? Aí diz, e o próprio Jesus responde, eu sou Jesus, a quem você me persegue. Então, Trêmulo e Antônio disse, Senhor, o que queres que eu faça?
Então, essa justamente é a conversão, é o ato de mudança, é uma mudança de vida, é uma mudança, até separei aqui, ó, conversão é simplesmente uma nova identidade. Daqui a pouco nós iremos mostrar o que o catecismo fala sobre conversão. Mas lá, procurando no dicionário, o que é conversão? Conversão é o ato de se converter. Mas a conversão, ela gera uma nova identidade. Então, Paulo, a partir daquele momento que reconheceu, quem és, Senhor? E o próprio Jesus respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, Trêmulo e Antônio disse Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? Então, já gerou uma nova identidade. Paulo mudou a história daquele homem. E o que é mais interessante, assim, isso é o que eu vi, o que eu entendi desse estudo, é a maneira que, como Saulo era fiel aos preceitos da lei de Moisés, ao que os judeus seguiam, as regras, a doutrina. Então, Jesus quis usar este homem, que mais para frente nós iremos ver justamente aquilo que o próprio Senhor fez na vida dele. A tamanha fidelidade dele, o tamanho do desejo, que ele respirava as ameaças e a morte. E Jesus transformou este homem daquele que ameaçava com tamanha força. Ele fez um homem totalmente amável por Deus e amado por Deus, fez as pessoas sentirem este amor. Essa força deste amor. Ele converteu, ele fez a conversão. Então, daquele que respirava a ameaça e a morte, ele fez uma conversão do amor a Jesus Cristo. Então, ele criou uma nova identidade, ele não apagou o seu passado, mas ele curou o seu passado. Isso mais para frente eu vou falar um pouquinho disso aí, meu gente. Já nós falamos sobre isso. E cadê? Deixa eu ver mais aqui. Tem mais o que aqui? Eu vou pegar aqui no catecismo rapidinho. Lá no parágrafo 1098. 1098. Que está aí na sua tela. Que está na sua telinha aí. Então, você que não tem um catecismo, você está com ele na sua tela. Lá no artigo lá no parágrafozinho 1430. Cadê? Eu vou ler tudo. A Assembleia deve preparar-se para o encontro com o Senhor. Um povo bem disposto. Esta preparação dos corações é obra comum do Espírito Santo da Assembleia, particularmente dos seus ministros. Graças ao Espírito Santo, procura despertar a fé, a conversão do coração e a adesão da vontade do Pai. Estas disposições pressupõem para receber outras graças oferecidas na própria celebração. Então, justamente, a graça do Espírito Santo procura despertar em nós a conversão, o converter. Nós temos que ter o coração convertido, nós temos que gerar em nós uma nova identidade. Então, se você hoje não vive conforme o Senhor, com as suas palavras, as suas promessas, você precisa criar uma nova identidade. E só quem pode dar essa identidade é o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos dá a vida. Então, o próprio Espírito Santo, mais para frente aqui, lá no finalzinho, né, dessa parte do estudo, desse estudo, mais um pouquinho para frente, você vai ver que depois ele é batizado no Espírito Santo. Mais para frente. E Saulo, então, levantou-se, abrindo, porém, os olhos, não viam nada. Tomaram pelas mãos e introduziram em Damasco, onde 3 dias sem ver e comer e nem beber. Uma coisa também que chamou muita atenção, versículo 7. Os homens que acompanhavam enchiam-se de espanto, pois ouviam perfeitamente a voz, mas não viam ninguém. O que eu tenho levado também para a nossa vida, muitas vezes o Senhor tem falado conosco e nós não estamos conseguindo ver o que o Senhor quer falar conosco. Muitas vezes o Senhor vai precisar nos cegar para podermos escutar bem o Senhor.
Muitas vezes a nossa vida tá muito azoada e nós precisamos fazer silêncio para escutar o Senhor. Nós também precisamos converter a nossa maneira de rezar. Muitas vezes nós queremos só falar, rezar em voz alta, e muitas vezes é só palavras que saem da boca para fora, coisas que não vão gerar mudança em você. E muitas vezes você precisa converter para o silêncio. E muitas vezes no silêncio, aonde o Senhor fala, quer dizer que você está em silêncio, não é sinal que você não está em oração, não, e nem está prestando atenção, não. Porque muitas vezes a gente pode estar aqui falando e você está tudo em silêncio. Isso não quer dizer que você não esteja prestando atenção. Isso muitas vezes é justamente esse converter, de gerar essa mudança, de escutar aquilo que o Senhor tem para falar. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor, numa visão, lhe disse: Ananias, eis-me aqui. Peraí, só que aqui nós trocou as bolas, deixa eu só voltar um pouquinho em relação a essa parte do catecismo aqui. Lá no 160, no parágrafo 60, a liberdade da fé. A conversão é uma liberdade da fé. Para ser humana, a resposta da fé dada pelo homem a Deus deve ser voluntária. Por seguinte, ninguém deve ser constrangido a abraçar a fé contra a vontade. Efetivamente. Vixe, que nome difícil, Jesus. O acto de fé voluntária por sua própria natureza. O certo Deus chama um homem servo em espírito e em verdade, mas se a verdade é que o apelo obriga o homem em consciência. Isso não quer dizer que o constranja. Isto é evidente no mais alto grau. Jesus Cristo, de fato, Cristo convidou a fé e a conversão, mas de modo nenhum constrangeu alguém. O testemunho da verdade não só se impôs pela força dos seus contraditores no seu reino, imitada nas graças do seu amor, pela qual levantado na cruz. Cristo atrai a si todos os homens. A conversão é uma liberdade de fé. Então, em Saulo, na verdade, voltando só um pouquinho para ele, nessa parte, quando o Senhor falou com Saulo, foi uma liberdade de fé. Essa liberdade de fé, ela não constrangeu. Em nenhum momento o Senhor, em nenhum momento vai constranger você. Como está dizendo aqui, ninguém deve ser constrangido a abraçar a fé contra a vontade. Então, ali, o Senhor usou a dor de Saulo, que no caso uma enfermidade de não enxergar, não deixa de ser uma dor. Ele usou essa dor para trazer um homem para Deus. E muitas vezes as pessoas precisam passar pela dor para abraçar a fé. Mas isso não é contra a vontade. Pode ser contra a sua vontade aquele que esteja passando, aquela tribulação, isso pode ser contra a sua vontade. Muitas vezes é contra a nossa vontade, querer passar dificuldades, né? Isso é normal. Mas pelo nome de Cristo nós iremos sofrer. Isso nós temos já estudado aqui. Nós já estudamos, acho que lá no capítulo 4, quando os apóstolos brigaram, acho que é o 4, não sei se é o 4 ou se é o 3, eles brigaram, eles, como é que eu posso dizer? Eles ficavam felizes por sofrer pelo nome de Jesus. Então, a conversão, ela não pode nos constranger. Se você se sentiu constrangido, isso não é conversão, isso pode ser qualquer outra coisa. Mas a conversão não gera constrangimento. Vai pulando. Pula. Não, nós agora vamos dizer aqui a intimidade de Ananias. Ananias foi ao encontro de Saulo em casa, pôs as mãos sobre ele e disse: Irmão Saulo, Senhor Jesus me apareceu e você na estrada me enviou. Apareceu a você na estrada e me enviou para que você fique cheio do Espírito Santo e recupere a sua vista. Mas existe aqui um trecho. O que mais me chama a atenção é aquilo que nós começamos a nossa oração logo cedo. Havia um homem em Damasco, discípulo chamado Ananias. O Senhor, numa visão, lhe disse: Ananias. O que ele respondeu?
eis-me aqui, Senhor. E o Senhor logo lhe ordenou, levanta e vá à rua direita, pergunta à casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Minha gente, a intimidade de Ananias era tão grande com o Senhor, que só pronunciar o seu nome, ele já entendeu que era o próprio Senhor chamando. E ele disse, eis-me aqui. É isso que nós precisamos fazer. É justamente essa conversão que nós precisamos ter, entender que o Senhor nos chama todos os dias. Ah, tem dia que eu estou cansado, tem dia que eu estou isso, tem dia que eu estou aquilo. Faz parte do nosso humano. Porque nós somos pecadores, nós somos falhos, não somos perfeitos. Mas o Senhor hoje quer gerar uma nova mudança em nós. E é tão interessante que todos temiam o nome de Saulo. Porque ele tinha um passado muito obscuro. Um passado muito bruto, um passado muito devastador. Ele devastou muitos cristãos, aqueles que acreditavam em Cristo. Ele devastou muitos, matou muitos. Aí Ananias mesmo disse, Senhor, muitos já me falaram deste homem. Quantos males ele fez aos teus fiéis em Jerusalém. E aqui ele tem o poder dos príncipes, dos sacerdotes, para prender todos aqueles que invocam o teu nome. Então, o passado de Saulo ainda ressoava. Ainda, por mais que Ananias não tinha visto, mas Ananias obedeceu aquilo que ele foi chamado. Ele não disse assim, o Senhor disse a Ananias, ele disse, eis-me aqui, Senhor. Então, a partir do momento que ele disse, eis-me aqui, Senhor, o próprio Espírito Santo desce sobre aquele homem e ele começa a fazer a vontade do Senhor. A obediência ao chamado, a sua fidelidade na sua oração, a sua intimidade na oração. Isso hoje vem justamente nos levantar a essa intimidade que nós precisamos ter. Porque o Senhor está nos chamando. Está gritando aí Maria, está gritando Mary, Jaqueline, Marcelo, Raquel, André. E nós temos que responder. Eis-me aqui. E é tão engraçado, é tão interessante que o Senhor faz, levanta-te. Então, sai daquilo, da posição que você se encontra para fazer a minha vontade. Então, Ananias poderia estar passando uma dificuldade muito tremenda, mas o Senhor usou aquele homem. Usou aquele homem para impor as mãos. Não foi para encher Ananias, encher Saulo disso, daquilo, encher de desaforo, não. Foi para impor as mãos, fazer aquilo tudo que nós estamos estudando desde o começo. Estavam todos reunidos em uma só voz, em uma só oração, e todos rezavam um pelos outros. A nossa primeira ação é de rezarmos um pelos outros. E aí ele vai continuando. Vai porque este homem é para mim um instrumento escolhido que levará o meu nome diante das nações. Olha para que Saulo foi chamado. Para ser um instrumento escolhido por Deus. Ele não podia prestar. Ele era uma alma cebosa, desculpa a palavra, mas era uma alma cebosa, porque ele matou muitos cristãos. Mas o Senhor viu neste homem uma tamanha graça e viu o quanto ele pode ser usado. Eu acho que foi o de... Não sei se... Eu acho que é o evangelho de hoje, né? Que é o dos talentos, do que o Senhor pede os negócios. Oi? Tu não viu, não? Eu não acho que foi o de ontem. Eu não sei. Mas não estou lembrado, não. Mas o Senhor vem nos chamar... Não, foi o de ontem. Foi o de ontem. Foi o de ontem mesmo. O evangelho de ontem. Que o patrão ia viajar e distribuir os talentos para cada talento, foi alguma coisinha assim. E o que nós temos, e cada um tem feito. Ao que foi dado 2, ao que foi dado 1, ele foi e guardou, escondeu. O que foi dado 2, ele foi, gerou 4. O que foi dado 5, ele tornou 10. E o Senhor diz, servo bom e fiel, venha fazer parte comigo da minha alegria. E o que escondeu, o Senhor diz, serve o mal, preguiçoso. Quanto nós temos sido mal e preguiçoso com o Senhor. Quanto nós temos escondido o instrumento que Deus tem nos dado. Nós temos guardado na gaveta.
Vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido e levará o meu nome de todas as nações. O Senhor vem dizer a você, Maria, eis porque você é uma mulher, um instrumento escolhido para levar o meu nome diante das nações. Diz a cada um de nós, a sairmos, a levantarmos da situação que nós nos encontramos, seja ela boa ou seja ela ruim. Mas temos que fazer a vontade do Senhor. E Ananias entrou na casa, impondo-lhe as mãos e disse, Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, enviou-me e que recobre as vistas e fique cheio do Espírito Santo. E mais uma vez assim se cumpria a vontade do Senhor. Aonde o Espírito Santo agiu mais uma vez. Não foi Ananias que curou, não foi Ananias que fez Saulo recobrir a vista. Foi um instrumento, aquele que é pequeno, aquele que é frágil, aquele que é pecador. Ele foi utilizado para justamente fazer a vontade do Senhor. Vamos lá para o versículo 26. a 30. Chegando a Jerusalém, tentava juntar-se aos discípulos, mas todos temiam, não querendo crer que se tivesse tornado discípulo. Então Barnabé, levando-se consigo, apresentou aos apóstolos e contou-lhes como Saulo vira o Senhor no caminho, e que ele havia falado. Como em Damasco, pregava com desassombro o nome de Jesus. Daí por diante permaneceu com eles, saindo e entrando de Jerusalém, pregando destemidamente no Senhor. Falava também, discutia, cadê, meu Deus? E discutia com os helenistas, mas estes procuravam matá-lo. Os irmãos informados disso acompanhavam até a Cesareia. Dali fizeram partir para Tarso. Minha gente, uma coisa que está escrito aí, Deus não apaga o passado, mas transforma o presente e o futuro. O que passou, que nós fizemos minutos atrás, não tem como nós apagar. Os transtornos que é gerado em nós, lá atrás, não tem como ser apagado, mas ele tem como ser curado. Vê como é forte. O passado a gente não apaga. Mas Deus transforma o nosso presente e abençoa o nosso futuro. Para ele poder abençoar o nosso futuro, ele tem que se realizar no presente. Nós temos que permitir realizar o presente. Não tem como eu realizar o futuro, e não tem como Deus realizar no passado. Deus só realiza agora. Então, chegando em Jerusalém, todos, e como até mesmo continuando, a pressa que eles tinham de levar de Saulo até o encontro dos discípulos, era porque eles precisavam todos estar em unidade. Não era justamente nós grupo de oração, eu fazer uma coisa, Raquel fazer outra coisa, Maria fazer outra coisa, cada um fazer uma coisa, não. Nós temos que estar em unidade. Cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar aqui a parte que diz. Mas justamente aqui. Chegando em Jerusalém, ele foi apressadamente a juntar-se aos discípulos, mas todos temiam, não querendo crer que se tivesse tornado discípulo. Então, eles estavam com medo do passado de Saulo. Os estudiosos da Bíblia não chegam a entrar em um acordo sobre as viagens relâmpagos de Paulo a Jerusalém. Parece que não concorda com a mesma viagem que o próprio Paulo narra, e que sucedeu bastante tempo depois. Tratou-se de uma viagem ou de uma só viagem ou de duas. Para Lucas, os detalhes parecem não preocupá-lo. A sua intenção de nos apresentar logo Paulo em Jerusalém obedece à preocupação fundamental de Lucas,
que já vimos em outros episódios, é de afirmar a unidade e a comunhão de toda a comunidade cristã, que começava a se universalizar. Era, pois, necessário mostrar mais rapidamente possível Paulo em contato e em comunhão com a igreja mãe em Jerusalém, pois eram eles os apóstolos e colunas da igreja que deviam autorizar e confirmar a missão do novo convertido. Então, essa pressa que justamente do apostolado de Paulo, que ele já tinha se transformado em Paulo, a partir daí não se chamará mais Saulo, mas sim Paulo, o menor. A pressa deles de apresentar, e como Deus, como o próprio Jesus disse, que ele é um instrumento para mim, um instrumento que levará o meu nome adiante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei tudo que terá de parecer para o meu nome. Essa pressa que ele tinha é porque o Senhor tem pressa para salvar as almas. Não é que Paulo seja uma pessoa fundamental, que tem que ser o cara. Não é porque ele era, não, porque só porque Paulo chegou agora tudo vai se transformar. Não. É porque eles precisavam estar todos em unidades para afirmar a unidade da comunidade cristã. Que ela começava, no caso, ela começava a se universalizar. Então, ela começava a ir para mais longe. Ela cada vez estava indo mais longe. E é essa a nossa missão, de universalizar o nome de Cristo. A nossa fé católica, nós temos que universalizar. Nós temos que ir além. Mostrar a todos. Não nos mostrar, mas sim mostrar o que a igreja fala, o que a igreja acredita. Não é o que André acredita, não é o que Raquel acredita, não é o que Raquel pensa, não é o que André pensa, não. É o que a igreja fala, o que o Cristo afirma na sua palavra. No que a igreja se fundamenta. Não é isso, né? Como é importante. Então, justamente aqui, esse passado de Paulo assustava a muitos. Mas só que justamente a conversão é essa mudança, essa mudança de identidade, ela não apagou o passado dele. Mas os atos que ele começou a fazer, a atitude que ele começou a tomar, justamente o seu passado foi esquecido. E vai ser lembrado no seu testemunho, vai ser lembrado daquilo que ele fazia, mas não como, cara, você era muito ruim, não. Mas a obra que Deus fez, transformando aquele vaso quebrado num vaso novo. É isso que o Senhor faz conosco nesta noite, é isso que o Senhor quer fazer conosco. Não é apagar o nosso passado, é curar o nosso passado e transformarmos em novas criaturas, em novos vasos. Sair daquele barro, sair daquele jarro trincado e sim o Senhor refazer um novo vaso. Mas não tem como colar, não tem super bond que dê. Não dê, como tem aqui, ó, Tech Bond. Não tem Tech Bond que resolva. Mas existe o Senhor para fazer tudo que é novo. E agora nós iremos sair da parte de Paulo, nós iremos entrar nos milagres pelas mãos de Pedro, que é justamente o versículo 31 a 43. Tem alguma coisa aí ou não? Acabou aí? Então volta para a imagem. Não, pode tirar. Deixa aí o negocinho. Isso, garotinha. Então vamos lá comigo. Os milagres pelas mãos de Pedro. Aí, oi? Travou? Voltou? Minha gente, até aí alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Acho que não sei se está muito ligeira. Se vocês quiserem falar, Maria, Mary. Tá muito rápido. Marcelo, Jaqueline, vocês querem dizer alguma coisa? Então, alguma coisa não entenderam, ficou muito complicado. Tem certeza? Quiserem perguntar, minha gente, aquilo que eu souber, eu respondo. Aquilo que não souber, a gente procura saber e durante a semana responde. Então, vamos lá. Os milagres pelas mãos de Pedro. A igreja gozava, então, paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria.
Estabelecia-se ele caminhando no temor do Senhor. E a assistência do Espírito Santo fazia crescer em número. A igreja, pela ação do Espírito Santo, fazia crescer a igreja em número. Então não era Pedro, não era Paulo, não era Barnabé, não era Timóteo, não era Estevão, não eram eles que faziam crescer. Quem fazia crescer era o Espírito Santo, pelas mãos deles. Pedro, que caminhava por toda a parte da cidade em cidade, desceu também aos fiéis que habitavam em Lida. Ali achou um homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia um paralítico num leito. Disse-lhe: Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e faze a tua cama. Levantou-se imediatamente e viram-nos os que habitavam em Lida, em Sarona, e converteram-se ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tábita, em grego Dorcas. Esta era rica em boas obras, esmolas que dava. Aconteceu que adoecera naqueles dias e veio a falecer. Depois de terem levaram-no para um quarto de cima. Ora, como Lida ficava perto de Jope, os discípulos ouvindo dizer que Pedro aí se encontrava. Enviaram 2 homens rogando-lhe: não te demores em vir conosco. Pedro levantou-se imediatamente e foi com eles. Logo que chegou, conduziram ao quarto de cima e cercavam com todas as viúvas, chorando e mostrando-lhes as túnicas, vestido que Dorcas lhe fazia quando viva. Então, tendo feito todos saírem, pôs-se de joelhos e orou. Voltando-se para o corpo, disse a Tábita: levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ela fez levantar-se, estendendo-lhe a mão. Chamando os irmãos e as viúvas, entrou-lhe que viva. Entregou-lhe ela viva. Esse fato se espalhou por toda Jope e muitos creram no Senhor. Pedro permaneceu ainda muitos dias em Jope, em casa de um curtidor chamado Simão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Lucas deixou Paulo por enquanto e retoma o fio da sua história. O crescimento e o desenvolvimento do Evangelho. Começa com outro pequeno sumário, no qual diz que toda a igreja estabelecia caminhando no temor do Senhor. E a assistência do Espírito Santo fazia crescer em número. Naquele tempo, eles viviam justamente os primórdios da igreja, que era a temência totalmente ao Senhor e a assistência do Espírito Santo. Os 2 verbos empregados oferecem 2 aspectos da igreja que sempre devem coexistir em tensão: a estabilidade e o dinamismo. Estabilidade é justamente ser uma coisa estável. Gerar estabilidade. Fazer a vontade do Senhor. E dinamismo é a forma dinâmica do Senhor de usar. Então, é interessante que 2 fatos que aconteceram com Pedro aconteceram com Jesus. Só que de maneiras um pouco diferentes. Por exemplo, o paralítico disse Pedro, né? A Jesus Cristo te cura. Levanta-te e faz a tua cama. E a outra, Pedro de joelho orou. Cadê? Fazer todos saírem de joelhos, se pôs de joelhos e orou. Você lembra quando Jesus pregava? Jesus passava pela multidão, o paralítico veio, e o próprio Jesus, levanta-te e anda. Não é assim? E a outra, quando Jesus curou, ressuscitou, foi uma mulher, não só Lázaro, mas também teve o da criança, não sei se foi da criança, se foi, vai ter aqui. Cadê aqui? A ressurreição da filha de Jairo, que era justamente quando o Senhor ordenou. A diferença é que Jesus ordenava
E Pedro dizia, em nome de Jesus, abra-se os teus olhos. Em nome de Jesus, levanta-te. Então, justamente não era... Aí nós vemos o próprio Jesus curando. Está lá em Marcos, capítulo 2, que narra a cura do paralítico. Lá em Marcos, capítulo 5, narra a ressurreição da filha de Jairo, que era justamente o próprio Jesus, dizendo, levanta-te, abre os teus olhos, a tua fé te curou. E até nos detalhes são mais comoventes, Jesus ordenando a ovelhinha, levanta-te. Pedro, por sua vez, diz, gazela, levanta-te. Morta devolvida chamava-se Tabita, que quer dizer gazela. Lucas não quer perder a oportunidade de ressaltar o que lhe interessa. E dava muitas esmolas e obras de caridade. Mas o que o Senhor quer dizer é que nós somos instrumentos na mão dele. Aqui está um relato de uma pessoa que totalmente temente a Deus, o que vivia segundo o temor a Cristo, o temor a Deus, e fazia justamente a ação com o Espírito Santo. A gente vamos sair dessa. Tu faz a outra? Marcelo, cria aí, que aqui o notebook tá... A gente vai sair dessa para entrar em outra. Vou criar. É só para nós encerrar e fazer a oração. E vocês partilharem também. Vou mandar. Falta quem? Falta Mary e Maria, né? Vai entrando aqui. Mas foi jeito de descobrir. Vamos lá, Choco. Vamos até o fim de design e botar a mão na massa. Boa noite, Nicinha. Boa noite. Falta só Mary e Maria, né, minha gente? Mary entrou. Falta só Maria. Vou faltar só Maria, vai. Então, minha gente... Então, só voltando ao mesmo pensamento que nós estávamos estudando. Naquele tempo ali, naquele tempo, a igreja, então, ela gozava de paz. Naquele tempo, então, estava tudo suave, tudo tranquilo, porque um dos maiores perseguidores dos cristãos Tinha se convertido. De uma nova identidade. Mas só que nem tudo
nem tudo é paz. Não é isso? Porque o mar é tranquilo, mas daqui a pouco vem uma tempestade, ele muda tudo. Então, essa mesma coisa, nesse tempo, então, eles já estavam em certa parte com uma paz. Mas uma coisa, a igreja gozava de uma paz nesse tempo, então estava tudo mais calmo. Não que depois piorou, e depois ia piorar cada vez mais. Então, quando nós falamos da parte dessa cura, a diferença da cura de Jesus para a cura de Pedro, pelas mãos de Pedro. Lembrando, uma era Jesus fazendo, o próprio Jesus fazendo, e outra, Jesus usando o instrumento para curar. Então, em nenhum momento, a Bíblia exalta Pedro. Não está exaltando Pedro, está exaltando a cura através de Pedro como instrumento pelo nome de Jesus. Então, por isso que nós não somos donos do Espírito Santo, nós não somos ouvintes, como eu estava até lembrando, quando eu vi essa passagem, eu estava lembrando no domingo que nós somos da Simples, a mulher que Nossa Senhora falou com ela, o Espírito Santo falou com ela, o São Miguel falou com ela, a Melissa Celeste falou com a mulher. Ela falava, meu amigo, que profetizava virado na gota. Que vale meu Jesus Cristo, que era tanta profecia que vale. E você via que era coisa muito humana. Em nenhum momento você vê que Pedro está falando isso, Pedro está falando. É o Senhor que está usando Pedro para usar. Então, nós não somos donos do Espírito Santo, nós não somos donos da graça, nós não somos donos dos nossos dons, nós não somos donos da nossa vida. Então, a partir do momento que nós tememos a Deus e fazemos assim como Ananias fez, eis-me aqui, Senhor. É Deus que toma conta de tudo. E lamento informar, mas nós iremos sofrer pelo nome de Jesus. Ou até mesmo nós já estamos sofrendo, viu? Passando por cada uma. Eu sei que cada um tem as suas dificuldades, as suas penúrias, mas é tudo pelo nome de Cristo. Para justamente gerar uma nova identidade na nossa vida. Amém. Agora vocês vão falar. Fiquem à vontade, viu, minha gente? Vou falar. Pelos erros de português, viu? As coisas aí, mas faz parte do show. Pronto. Assim, o que chama muita atenção, a minha atenção, né, é essa questão, né, do versículo 26, do testemunho